Nos anos 80 e 90, o cinema de ação foi dominado por dois gigantes, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Eles disputaram bilheterias, fãs e locadoras, criando uma rivalidade e alguns dos personagens mais icônicos da história do cinema de ação. E como não podia ser diferente, naquela época muitos desses filmes acabaram virando videogame. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu separei um top 10 com os jogos mais famosos baseados nos filmes do Stallone e do Arnold, do mais obscuro até o mais lendário, para descobrir quem realmente levou essa rivalidade também para os consoles. Tudo isso depois da vinheta, não sai daí! Fala pessoal! A gente que viveu os anos 80 e 90 lembra bem. Foi uma época marcada por muitos filmes de ação, com tiro, porrada, bombas e sempre um herói salvando alguém sozinho, enfrentando vilões de todos os tipos, gangues, máfias e até exércitos inteiros. Era a época do exagero absoluto, em que a força física, as explosões, os confrontos diretos tomavam conta das telas, criando um tipo de entretenimento bem simples, barulhento e extremamente eficiente para o público. Foi nesse cenário que surgiram alguns dos maiores filmes e nomes do cinema de ação, atores que se tornaram símbolos dessa era e ajudaram a definir o que o público esperava de um herói nos anos 80 e 90. O curioso é que os personagens de hoje ficaram marcados por esse estilo de filme, mas começaram de uma forma bem diferente. Michael Sylvester Gardenzio Stallone nasceu em 6 de julho de 1946, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada por dificuldades físicas e financeiras, consequência de complicações no parto que afetaram sua fala e expressão facial, algo que mais tarde se tornaria uma das suas marcas registradas no cinema. Antes da fama, Stallone enfrentou uma longa sequência de rejeições, viveu com pouco dinheiro, fez um filme adulto e chegou a vender objetos pessoais e até o próprio cachorro para sobreviver, enquanto tentava espaço como ator e roteirista. A grande virada aconteceu em 1976, quando escreveu e protagonizou Rocky, um filme de drama inspirado em histórias reais do boxe, centrado muito mais na superação pessoal do que na violência. O longa foi um sucesso inesperado, venceu 3 Oscars, incluindo o de melhor filme, e transformou Stallone em uma estrela mundial, estabelecendo uma base emocional que viria antes do herói de ação que o público conheceria depois. Após o sucesso de Rocky, Stallone passou por uma transição natural para o cinema de ação, especialmente nos anos 80, quando personagens como Rambo ajudaram a moldar o modelo do herói solitário e implacável. Ao longo da década, ele se consolidou como um dos maiores astros do gênero, alternando sequências de sucesso com filmes menos lembrados, e chegou aos anos 90 já consagrado como um ícone absoluto da cultura pop, diretamente associado à era de ouro dos filmes de ação. Arnold Alois Schwarzenegger nasceu pouco mais de um ano depois, em 30 de julho de 1947, na pequena vila de Thal, na Áustria. Criado por uma família simples do pós-guerra, teve uma infância rígida e disciplinada, o que ajudou a moldar sua obsessão por força física e superação. Ainda jovem, encontrou no fisiculturismo uma rota clara de ascensão social, imigrando para os Estados Unidos no final dos anos 60, com pouco dinheiro, mas com um objetivo bem definido: se tornar alguém grande. Antes do cinema, Arnold conquistou o mundo como atleta, vencendo o Mr. Olympia várias vezes, e se tornando um ícone do fisiculturismo. Sua entrada em Hollywood foi lenta e cercada de desconfiança, com críticas ao sotaque, à atuação e ao físico considerado exagerado para o padrão da época. A virada veio em 1982 com Conan o Bárbaro, que mudou sua carreira e o apresentou como um novo tipo de protagonista. A consagração definitiva aconteceu 2 anos depois, quando se tornou o Exterminador do Futuro, consolidando a imagem do vilão quase invencível e abrindo de vez as portas de Hollywood. A partir daí, Schwarzenegger dominou as bilheterias com personagens marcantes. Chegou aos anos 90 como uma das maiores estrelas do planeta. Foi governador da Califórnia entre 2003 e 2011 e se tornou símbolo absoluto do exagero e da grandiosidade que marcaram a era de ouro dos filmes de ação. Bom, agora que sabemos um pouquinho dos personagens de hoje,
Vamos para nossa lista, e eu vou intercalar um filme e um jogo de cada um, beleza? No auge do cinema policial violento dos anos 80, Cobra chegou aos cinemas em 1986, com Sylvester Stallone no papel de Marion Cobretti, um policial durão que resolvia tudo na base da bala, da intimidação e da violência direta. O filme apostava em uma estética urbana sombria, clima agressivo e no modelo do herói implacável, refletindo bem o tipo de personagem que Stallone vinha consolidando naquela década. Mesmo mal recebido pela crítica, teve boa bilheteria e acabou se tornando um clássico cult do período. O jogo baseado no filme saiu no mesmo ano, desenvolvido e publicado pela Ocean Software, para computadores como o Amstrad CPC, Commodore 64 e ZX Spectrum. Era um jogo de plataforma com progressão lateral, em que o jogador controla a cobra enfrentando criminosos, evitando armadilhas e avançando por cenários urbanos. A proposta era simples e direta, ação arcade com pouca narrativa e foco na superação dos obstáculos em cada fase. Esse foi o único jogo oficial de Cobra. Sem continuações ou relançamentos, acabou ficando preso ao seu tempo, servindo hoje como um retrato curioso da época em que até filmes policiais mais violentos tentavam ganhar vida nos videogames. Em 1982, Conan o Bárbaro apresentou ao cinema um herói muito diferente do padrão da época. Silencioso, movido por vingança e sobrevivência, o personagem vivido por Arnold Schwarzenegger apostava mais na força bruta e na presença física do que em frases de efeito. Com fantasia sombria, trilha épica e violência estilizada, o filme dividiu a crítica, mas teve impacto suficiente para transformar Arnold em um novo tipo de protagonista do cinema de ação dos anos 80. A primeira adaptação surgiu em 1984, com jogos lançados para microcomputadores como o Apple II e o Commodore 64. Mas essas produções não eram adaptações diretas do filme, e sim interpretações mais livres baseadas no personagem clássico da literatura. Mesmo assim, a imagem do Conan popularizada pelo filme ajudou a impulsionar esses jogos, que seguiam a estética bárbara e o estilo de ação e fantasia característico do universo de Robert Howard. Depois disso, Conan ganhou outros jogos ao longo dos anos, principalmente para computadores e consoles domésticos, além de títulos mais modernos, que reinterpretam um personagem com maior liberdade criativa. Nenhum deles alcançou o mesmo impacto cultural do filme original, mas todos ajudaram a manter vivo o personagem que marcou o início da trajetória de Arnold, como ícone do cinema de ação. Em 1993, Cliffhanger levou Stallone das guerras e tiroteios para um cenário radical de sobrevivência nas montanhas. Inspirado em clássicos de ação com desastres naturais e traições inesperadas, o filme mostrava um grupo de criminosos tentando recuperar uma fortuna perdida em meio às montanhas geladas, enquanto um alpinista com culpa no passado tenta impedi-los. A mistura de ação, adrenalina e paisagens congeladas rendeu ao filme um bom desempenho nas bilheterias e presença frequente nas locadoras da época. No mesmo ano, o jogo foi lançado para diversos consoles, incluindo Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy. Diferente do clima mais tenso e dramático do filme, o jogo apostava numa pegada de ação 2D, com muita pancadaria e plataformas, colocando o jogador no controle do personagem de Stallone, enfrentando inimigos em fases cheias de armadilhas, pulos precisos e confrontos corpo a corpo. A jogabilidade lembrava os beat'em ups clássicos da época, mas com um diferencial dos cenários nevados e obstáculos de escalada. Apesar de não ter se tornado um sucesso entre os games, Cliffhanger acabou sendo uma adaptação sólida para o padrão dos anos 90, com versões diferentes em cada console e uma fidelidade razoável ao visual e à proposta do filme. Hoje é lembrado como um desses jogos curiosos de locadora, que tentavam levar qualquer sucesso de cinema direto para os consoles, com mais ou menos acerto no processo. Em 1990, o Vingador do Futuro, ou Total Recall, o nome original, levou Schwarzenegger para um território diferente dentro do cinema de ação, misturando ficção científica, violência e paranoia, em uma história sobre identidade e memória ambientada em um futuro distópico. O filme se destacou pelo ritmo acelerado, pelos efeitos especiais ambiciosos e pelas reviravoltas constantes, consolidando Arnold como um astro capaz de sustentar tramas mais complexas sem abandonar o espetáculo. A primeira adaptação para os videogames surgiu ainda em 1990, desenvolvida pela Ocean Software, lançado para o Amiga, Commodore 64, ZX Spectrum e para o NES.
O jogo coloca o jogador no papel de Douglas Quaid, atravessando cenários inspirados no filme, enfrentando inimigos armados e superando obstáculos enquanto avança por fases lineares. A narrativa cheia de camadas de cinema foi simplificada em uma missão direta de sobrevivência, com foco em tiro, movimento constante e progressão rápida. Com o passar do tempo, o Vingador do Futuro ganhou outras versões para diferentes plataformas, além de jogos inspirados no remake de 2012, e também releituras do conceito original. Nenhuma dessas adaptações atingiu o status lendário, mas todas ajudaram a manter o filme presente no imaginário gamer, reforçando sua força como uma das ficções científicas mais marcantes da era de ouro do cinema de ação. Em 1993, Demolition Man, Demolidor aqui no Brasil, apresentou uma visão futurista curiosa ao misturar ação e violência com sátira social, colocando Sylvester Stallone como um policial do passado, acordado décadas depois em uma sociedade excessivamente controlada. O filme se destacou pelo contraste entre brutalidade e humor, pelas ideias exageradas sobre o futuro e pela rivalidade com o vilão, vivido por Wesley Snipes. Mesmo dividindo opiniões, teve boa bilheteria e virou presença constante nas locadoras dos anos 90. O primeiro jogo baseado no filme chegou no ano seguinte, com versões diferentes para 3DO, Super Nintendo, Mega Drive e Sega CD. No controle de John Spartan, o jogador percorre fases urbanas enfrentando gangues, policiais corruptos e o próprio Simon Phoenix, avançando em combates diretos e tentando recriar momentos chaves do filme. Cada versão seguiu caminhos distintos, com estruturas e ritmos próprios, o que fez muita gente ter experiências bem diferentes, dependendo do console. Depois disso, Demolition Man não recebeu continuações diretas nos videogames, mas ficou marcado justamente por essas versões contrastantes. O jogo acabou sendo lembrado menos pela fidelidade ao filme e mais como um exemplo de transição do cinema de ação dos anos 80 para o tom mais irônico e autoconsciente que dominaria boa parte dos anos 90. Em 1994, True Lies levou o cinema de ação a um novo nível, ao misturar espionagem, comédia e grandes cenas de espetáculo, colocando Arnold Schwarzenegger no papel de um agente secreto que esconde sua verdadeira profissão até da própria família. Dirigido por James Cameron, o filme se destacou pelo orçamento alto, pelas sequências grandiosas e pelo equilíbrio entre ação intensa e humor, tornando-se um enorme sucesso de público e um dos títulos mais populares da carreira de Arnold nos anos 90. A adaptação para os videogames apareceu em 1995, chegando ao Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive e Game Gear. No jogo, o jogador controla Harry Tasker em missões inspiradas diretamente no filme, enfrentando terroristas, usando armas pesadas, veículos e acessórios, além de participar de sequências que variam entre tiroteios, perseguições e infiltração. A ideia era manter o ritmo acelerado do cinema, com fases curtas e bastante variedade de situações. Com o tempo, True Lies recebeu versões para outras plataformas, mantendo a mesma proposta central, mas com diferenças técnicas entre elas. O jogo acabou ficando lembrado como uma das adaptações mais sólidas da reta final do cinema de ação exagerado dos anos 90, justamente por conseguir traduzir bem o espetáculo do filme para o controle. Quando o Rock chegou aos videogames, ele já não era apenas um filme famoso, mas uma franquia consolidada, já com história no cinema e um público que acompanhou a evolução do personagem desde o drama até o esporte. Isso fez com que suas adaptações seguissem um caminho diferente dos filmes de ação tradicionais, deixando de lado explosões e fases lineares para focar na experiência do ringue, no desgaste físico e na tensão das lutas. O primeiro jogo inspirado em Rock apareceu em 1983 para o ColecoVision, trazendo lutas de boxe simples, com foco na competição entre rounds. Em 1987, a Sega lançou uma versão para o Master System, baseada principalmente em Rock 4, com gráficos mais detalhados e combates contra oponentes famosos da franquia, como Apollo Creed, Clubber Lang e Ivan Drago. Em vez de recontar a história dos filmes, os jogos colocavam o jogador diretamente no ringue, enfrentando adversários em combates diretos, com rounds curtos, golpes simples e dificuldade crescente. A proposta era puramente esportiva, refletindo a essência competitiva do personagem. Anos depois, a franquia voltou aos videogames, com produções mais ambiciosas, especialmente Rock Legends, lançado em 2004 para PlayStation 2 e Xbox,
reunindo vários filmes da série em um único jogo e aprofundando o sistema de lutas. Essas versões ajudaram a manter Rock relevante nos consoles e mostraram como um personagem nascido no drama conseguiu atravessar gerações, também nos videogames. Abrindo nosso pódio, em 1987, Predador colocou Arnold Schwarzenegger em um cenário diferente do habitual, misturando ação militar com ficção científica e terror. Ambientado na selva, o filme construiu sua força ao inverter o jogo. O soldado aparentemente invencível passa a ser caçado por uma criatura invisível, tecnológica e muito mais letal do que qualquer inimigo humano. Com um clima de tensão crescente e violência contida, o longa não foi unanimidade na estreia, mas se transformou em um clássico absoluto com o tempo. A primeira adaptação para os videogames surgiu ainda em 1987, com versões para computadores, como o Commodore 64 e ZX Spectrum. Em 1989, o jogo chegou ao NES, trazendo uma versão mais livremente inspirada no filme, com jogabilidade de ação lateral e é muito lembrada no Brasil pela galera do Phantom System. No jogo, o jogador assume o controle de um soldado avançando pela selva, enfrentando ondas de inimigos armados, enquanto tenta sobreviver até o confronto final. Diferente do suspense do filme, a proposta aqui é ação constante, com tiroteios contínuos e progressão direta por fases lineares. Depois disso, Predator, o nome original, voltou aos videogames diversas vezes, aparecendo em consoles, computadores e até em títulos de crossover, ora como inimigo principal, ora como personagem jogável. Essa presença recorrente ajudou a manter a criatura viva fora do cinema e garantiu ao Predador um lugar definitivo entre os ícones mais adaptados do cinema de ação nos videogames. Em 1982, First Blood, que chegou ao Brasil como Rambo e o subtítulo Programado para Matar, usado para vender o filme apesar de o personagem não matar ninguém, apresentou um protagonista muito diferente do herói de ação que viria depois. O longa apostava em um tom dramático e crítico, focado nos traumas da guerra, na perseguição policial e no isolamento do personagem. Essa abordagem mudou completamente em 1985, com Rambo First Blood Parte 2, ou na versão brasileira, Rambo 2 A Missão, quando o personagem se transformou no símbolo máximo do cinema de ação dos anos 80, com guerra, explosões e um soldado solitário enfrentando tudo e todos. O primeiro jogo baseado em Rambo surgiu também em 1985, acompanhando diretamente o sucesso do segundo filme. Lançado inicialmente para microcomputadores e pouco depois para consoles populares, o jogo coloca o jogador no controle de Rambo em missões de ação direta, avançando por cenários de guerra, enquanto elimina inimigos, resgata prisioneiros e cumpre objetivos simples até o final de cada fase. A experiência priorizava tiroteios constantes e progressão rápida, refletindo o exagero do cinema. Com o tempo, a franquia ganhou novas adaptações, especialmente Rambo 3, que se destacou pelo jogo de pistola no Master System e pela versão de ação no Mega Drive, além de títulos posteriores, que reinterpretaram o personagem. Mesmo sem repetir o impacto inicial, essas versões ajudaram a consolidar Rambo como um dos nomes mais associados à ligação entre cinema de ação e videogames. E como muita gente esperava, na primeira posição, O Exterminador do Futuro, que em 1984 apresentou ao cinema uma ameaça inédita para o gênero de ação, um vilão frio, incansável e praticamente impossível de deter, o T-800. O longa de James Cameron inverteu a lógica dos filmes da época, ao transformar o perseguidor implacável no centro da narrativa. Com baixo orçamento, clima sombrio e uma ficção científica paranoica, o filme cresceu com o tempo e se tornou um dos títulos mais influentes dos anos 80. A primeira adaptação para os videogames surgiu em 1991, com The Terminator, desenvolvido pela Bethesda Softworks, lançado para o MS-DOS. No mesmo ano, outras versões com o mesmo nome foram lançadas para Amiga e Commodore 64, desenvolvidas pela Ocean Software, com diferenças notáveis na jogabilidade e no personagem controlado. Em algumas versões, o jogador assume o papel de Kyle Reese, em outras, do próprio T-800. Ainda em 1991, a franquia mudou de patamar com o Exterminador do Futuro 2, quando o T-800 passou de vilão a herói e criou o caminho para tudo que veio na franquia nas décadas seguintes. 2 anos depois, o filme ganhou sua adaptação mais famosa nos videogames, desenvolvida pela Beats Studios e publicado pela Acclaim,
apostando em variedade de jogabilidade, com tiroteios, perseguições de moto e momentos mais estratégicos. Nenhum outro personagem dessa lista teve tantas interpretações diferentes nos games, o que garante ao Exterminador o topo absoluto dessa relação entre cinema de ação e videogames. Antes de fechar, vamos para as menções honrosas, que ficaram fora do nosso top 10, senão ficaria 2 horas aqui se eu fosse falar de todos os jogos. Então vamos lá, começando primeiro com Stallone. Judge Dredd, o Juiz, de 1995, apostou em tiro e ação futurista, chegando ao Super NES, Mega Drive, Game Boy e Game Gear. Ainda com Stallone, Over the Top, que a gente conhece como Falcão, o campeão dos campeões, de 1987, que virou um curioso jogo de arcade não licenciado, baseado em quedas de braço. Do lado do Arnold, Last Action Hero, o último grande herói aqui no Brasil, de 1993, que trouxe ação em 2D inspirada no filme para Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e outros consoles da época. E The Running Man, o Sobrevivente, de 1989, que inclusive vai ter um remake em breve, e transformou o filme distópico em um jogo de ação e sobrevivência para Commodore 64, ZX Spectrum e Amstrad CPC. Mesmo sendo os dois nomes mais associados ao cinema de ação dos anos 80 e 90, Stallone e Schwarzenegger só começaram a aparecer juntos em filmes décadas depois, muito depois do auge de suas rivalidades nas locadoras e nas bilheterias. Apesar de terem se cruzado como concorrentes por anos, não chegaram a protagonizar um grande filme lado a lado naquela época. Um encontro que os fãs pediam há muito tempo só aconteceu a partir de produções da franquia Os Mercenários em 2010 e seus sucessores, quando finalmente dividiram tela e carisma na mesma história no cinema. No mundo dos jogos, um encontro tão improvável quanto esse também só aconteceu de verdade em Mortal Kombat 11, onde personagens como Rambo e outros ícones dos anos 80 aparecem lado a lado como lutadores jogáveis, rememorando a nostalgia de uma era em que eles dominavam as telas, mas nunca lutaram juntos por muito tempo de fato. É isso, meus amigos, agora me conta, vocês lembravam de todos esses jogos? Ou tem algum que você nem fazia ideia que existiu? Conta aqui pra gente nos comentários. E já aproveita pra dizer que concordou ou não com a nossa lista de hoje. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Bom, eu vou ficando por aqui, obrigado por ficar comigo até o final. E se você gostou, já deixa um like, dá aquele hype pra espalhar o vídeo por aí e se inscreve no canal pra você não perder nada, beleza? E como eu falei do Rambo e do Exterminador, nesse vídeo aqui, eu conto uma história bem legal e algumas curiosidades do filme do Rambo. E nesse aqui, eu falo do filme do James Cameron com o Schwarzenegger. É só clicar e conferir, beleza? E até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história ou curiosidade do passado pra gente relembrar. Tchau!